Capítulo 3: O sonho de um pacifista que enfrentou o mundo, parte 2. As sequelas das discriminações perpetuam-se por séculos. MLK sabia que a discriminação causava feridas na personalidade do seu povo, mas, como não era um pesquisador da psicologia, não entendia até onde iam essas cicatrizes inconscientes. Se o povo soubesse, teria mais garra ainda para lutar. As experiências discriminatórias arquivam-se de maneira privilegiadíssima nos solos da memória, contaminando o inconsciente coletivo. Essas zonas de conflitos não apenas colapsam uma geração, mas são transmitidas por duas, três ou até mais gerações. Como elas são transmitidas? Não pela carga genética, mas por um complexo aprendizado absorvido através dos gestos, das reações, dos olhares, das brincadeiras pejorativas, das desigualdades, das dificuldades de ascensão social. Certos transtornos psíquicos, como a obsessão por doenças e por higiene, assim como pelo perfeccionismo, também são transmitidos na relação entre pais e filhos e demoram algumas gerações para ter remissão espontânea. Quando os filhos assistem milhares de vezes a uma mãe ou a um pai preocupando-se excessivamente com doenças, tendo reações de desespero diante de uma pequena tosse ou febre, eles registram essas experiências, adquirem zonas de conflitos, constroem janelas doentias que são lidas diariamente, reproduzindo assim a obsessão dos seus pais. Se não ocorrer uma intervenção consciente da própria pessoa modificando sua história, ou uma intervenção psicoterapêutica para tratar essas zonas de conflitos, somente os netos ou bisnetos terão chance de ficar livres dessa obsessão. Cuidar da qualidade da imagem que transmitimos aos nossos filhos é cuidar da qualidade de vida deles. Se as doenças psíquicas são transmitidas culturalmente, imagine o quanto as doenças sociais, como a violência e a discriminação, também são transmitidas. Ao querer banir o terrorismo na face da Terra, George Bush multiplicou por 10 a formação de jovens terroristas. A crise social, a invasão do território, as mortes em combates geram experiências dramáticas no território da emoção. Arquivadas pelo fenômeno RAM, produzem janelas da memória com alto nível de tensão que, uma vez acionadas, bloqueiam a racionalidade do homem e fomentam a agressividade. Como cientista que estuda esses fenômenos psíquicos, fico perplexo. O terrorismo quebrou um tabu inimaginável de destrutividade, gerou a loucura consciente. As pessoas extravasam seu ódio matando-se para matar os outros. É o último grau de insanidade da nossa espécie. As imagens dos ataques terroristas são registradas no inconsciente de bilhões de pessoas, causando danos em diversos graus. Não se debela o terrorismo com armas, mas com flores que exalam o perfume da compreensão. Precisamos compreender que nossa espécie está doente. Não se reedita o filme do inconsciente com reações agressivas, mas com diálogo. Afinal de contas, todos somos vítimas e réus, agressores e agredidos. A agressão gera janelas killers que financiam reações agressivas, fechando o ciclo fatal. As estatísticas demonstram que os soldados israelitas estão desistindo da vida, estão morrendo mais por suicídio do que em combate. A emoção não suporta essa sobrecarga de violência. Se esses jovens que deveriam estar se divertindo em festas estão se matando, imagine o que está acontecendo nos solos inconscientes das crianças. Crianças judias e palestinas, inocentes dessa guerra de adultos, estão tendo seu futuro emocional destruído. Perderão o encanto pela vida, terão ansiedade crônica, medo crônico do amanhã, o humor triste. O terrorismo causa inúmeros estragos. Os de mais longo prazo são a formação de zonas de conflitos do inconsciente coletivo e a destruição dos sonhos de várias gerações. Os jovens precisam criticar a violência do mundo para que a violência registrada neles seja diariamente reeditada. Eles precisam sonhar com o futuro. Não podem viver alienados, preocupados apenas com o prazer imediato. Precisamos proclamar nas escolas, nas igrejas, nos clubes, nas empresas que vale a pena viver essa vida. Precisamos sonhar com uma espécie mais feliz. Precisamos abraçar as pessoas diferentes, precisamos dizer todos os dias que não somos americanos, brasileiros, judeus, árabes, somos seres humanos. Precisamos nos convencer, ainda que demore décadas, de que a vida é um espetáculo imperdível.
Abraham Lincoln havia libertado os escravos da Constituição. A discriminação fora resolvida na lei, mas não nas páginas do livro psíquico. Os gestos, as reações, a desigualdade continuavam, gerando milhões de estímulos que alimentaram a discriminação. As futuras gerações continuaram tendo cicatrizes. 100 anos depois, MLK estava lutando contra suas sequelas. Quando os professores de história ensinam sobre a escravidão, sobre o terrorismo, o nazismo, as guerras, fornecendo apenas informações, sem teatralizar suas aulas e fazer com que os alunos coloquem no lugar dos que sofreram, eles não geram consciência crítica. Esse tipo de aula pode ser lesiva, pois leva à insensibilidade diante das atrocidades humanas. Enquanto lutava contra os dramas do seu povo, MLK lutava contra seu próprio drama, contra as sequelas da discriminação que estavam arquivadas em seu inconsciente e que atravessaram séculos. Ele só realizaria seus sonhos se superasse as ideias negativas, vencesse a humilhação e se livrasse dos tentáculos da timidez e da baixa autoestima. Seus maiores inimigos estavam em seu interior, somente eles poderiam calar a sua voz. Mais tarde, as pressões exercidas por MLK conseguiram liberar aos negros o acesso aos lugares públicos. O sorriso voltou no rosto de muitos. Por onde entravam, eles olhavam fascinados o interior dos prédios, os objetos, os móveis. Os brancos já não se encantavam mais com a estética dos objetos e dos edifícios, pois estavam psicoadaptados, mas os negros reagiam como crianças descobrindo um mundo proibido. Alguns negros idosos paravam diante dos quadros dos museus, exclamando para si mesmos: como tudo é lindo, como a nossa espécie é criativa. Pensaram por um momento que se os pintores, escultores e os poetas dominassem o mundo, haveria mais cores na sociedade. Sentiam que raros são os políticos preparados para o poder. O poder os seduz, os faz fortes para receber aplausos, mas tímidos para atender às necessidades dos outros. MLK continuava sua luta. Os movimentos se expandiram e se tornaram incontroláveis. Dirigiu uma marcha com 250 mil pessoas e proferiu um discurso contando seu sonho de ver brancos e negros juntos. Dessa marcha resultaram a Lei dos Direitos Civis e a Lei dos Direitos de Voto. Ele se comovia a cada conquista, ficava extasiado ao ver as crianças correndo livremente pelas ruas atrás de libélulas. Exigia pouco para ser feliz. Os que exigem muito são algozes de si mesmos. Tempos depois, no lançamento de um de seus livros, A Caminho da Liberdade, um grave acidente ocorreu. Sofreu um atentado durante uma sessão de autógrafos. Uma mulher negra de meia idade, com passagem por vários hospitais psiquiátricos, cravou um abridor de cartas em seu peito. A dor era intensa, o sangue que fluía não era de um valente insensível, mas de um sonhador que amava Deus e amava a humanidade. Levado às pressas para o hospital, sofreu uma cirurgia extremamente delicada e sobreviveu. Enquanto a dor lhe cortava a emoção, ele fazia a técnica do stop introspectivo. Parou, se interiorizou e refletiu sobre sua vida e os eventos que a cercavam. Era difícil entender por que alguém da sua cor quisesse tirar-lhe a vida. Muitos sucumbem aos sinais externos, são dominados por maus presságios, mas este não era o caso de MLK. A mulher que o feriu provavelmente projetou em MLK seus fantasmas inconscientes, entre eles as sequelas da discriminação. Em sua paranoia, ela identificou MLK com os personagens perturbadores dos seus delírios. Quando não matamos nossos monstros psíquicos, nós os projetamos em alguém ao nosso redor. Ao recuperar-se, MLK começou a participar de várias outras marchas de protesto e aos poucos foi somando novas conquistas. As manifestações tornaram-se comuns e os acidentes de percurso também. Subitamente é preso juntamente com estudantes universitários quando participava de um ato público. Na prisão, a escassa luz contrastava com luminárias advindas dos seus sonhos. Ele encostava sua cabeça nas grades, segurava com suas mãos as barras frias de ferro e viajava no mundo das ideias. Olhos úmidos formavam gotas de pérolas que percorriam os vincos do seu rosto. Estava inconformado. No ano seguinte, foi novamente para o cárcere. Enfrentou mais uma vez as planícies da solidão. Para muitos, a solidão é uma companheira intolerável, mas, para os sonhadores, é um brinde à reflexão.
Os que têm grandes projetos precisam de uma dose de solidão para elaborar seus sonhos. A juventude atual não suporta uma hora de solidão. Logo, os jovens desferem o grito: não tenho nada para fazer. Não suportam a solidão porque não suportam a si mesmos. Não sabem libertar sua criatividade nem contemplar o belo. O que fizemos com nossos jovens? Eles não são culpados. O capitalismo selvagem os tem transformado em consumidores vorazes, com um apetite emocional insaciável. São vítimas da síndrome do pensamento acelerado, são ansiosos, a ansiedade é inimiga do silêncio. Se aprendessem a usar a solidão para se interiorizar, encontrariam a fonte da tranquilidade. MLK seguia o caminho inverso da juventude atual. Ele consumia ideias e poucos produtos, se embriagava com a solidariedade e não com o individualismo. Embora as ameaças aumentassem, sua audácia progredia. Era ator principal da sua história. Saiu da prisão ainda mais forte. Em seguida, participou das grandes jornadas pela liberdade. O desejo pela liberdade é uma chama impagável. Ele se aquieta sob o calor das ameaças, mas nunca perde o fôlego. A história tem exemplos eloquentes. Nenhuma ditadura sobreviveu. Peço desculpas por insistir. A única ditadura que está sobrevivendo é a ditadura do consumismo e da síndrome do pensamento acelerado. Ambas abalam a psicologia. No ano seguinte, MLK foi preso novamente. Embora estivesse com 34 anos, viveu uma sequência de pressões sociais e estímulos estressantes que muitos idosos não viveram em toda sua vida. Posteriormente, durante uma permanência de 8 dias na prisão, ele escreveu a Carta de uma Prisão em Birmingham, uma carta aberta a um grupo de sacerdotes brancos no Alabama. Ele queria o apoio de todos os brancos que diziam amar a Deus. Queria que esses líderes entrassem no sonho de Deus. Deus não tem cor, não tem raça, não discrimina, não rejeita, não faz distinção de pessoas. MLK acreditava que a tolerância é a ferramenta dos inteligentes e a solidariedade é a dos sábios. Ele vivia o riquíssimo pensamento de Agostinho: na essência somos iguais, nas diferenças nos respeitamos. A desesperadora luta de MLK pelos direitos humanos se tornava um perfume que contagiava poetas, estimulava pensadores, conquistava outras nações. Logo veio o reconhecimento. Recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Uma alegria arrebatadora o dominava. Ganhou mais forças para lutar. O Prêmio Nobel da Paz é destinado aos gladiadores que usam o diálogo como instrumento de transformação do mundo. Sua filosofia de não violência é baseada nos princípios do mestre dos mestres, na psicologia do perdão, na inclusão, no sólido amor ao próximo, na compreensão das causas que se escondem por detrás da cortina dos comportamentos. Sua filosofia é ainda baseada no pacifismo de Gandhi, que também recebeu forte influência de nosso Jesus Cristo. Essa é a história de Martin Luther King, fechando os olhos para a vida. A emoção do Nobel foi grande, mas não o suficiente para cicatrizar suas feridas emocionais. Anos depois, pronuncia seu discurso além do Vietnã. Viaja dentro do seu país defendendo suas ideias. Sua oratória alçava o voo do espírito humano, inspirava seus ouvintes, os transportava para os mais altos outeiros da sensibilidade. Depois de tantas batalhas, chegou o ano de 1968. Pronunciou no dia 3 de abril um inflamado discurso. Foi vibrante, colocou toda a sua alma nele. Suas palavras oxigenaram os ofegantes que ansiavam pelo ar da fraternidade. As pessoas o abraçavam prolongadamente. Não poucos choravam. Martin Luther King acariciava os cabelos dos idosos e agradecia seus olhares dóceis. Dizia com gestos: vamos conseguir. Entretanto, no dia seguinte, algo trágico aconteceu. Abraham Lincoln havia sido assassinado por um radical quase um século antes, por hastear a bandeira da liberdade. Agora chegara a vez de Martin Luther King fechar os olhos para essa vida pelo mesmo motivo. Um atirador branco o assassinou em Memphis no dia 4 de abril de 68. Morreu pelos seus sonhos. Morreu um dos mais fascinantes personagens da história. A bala roçou-lhe os órgãos, destruiu tecidos, produziu uma hemorragia, mas não estancou seus sonhos. Discursando sobre os sonhos.
Martin Luther King morreu muito jovem, ao redor dos seus 40 anos. Não corria atrás de status, mídia, fama, glória, apenas perseguia aquilo em que acreditava. Seus discursos até hoje inspiram milhões de pessoas a lutarem pela igualdade e liberdade. É um privilégio para mim registrar no livro Nunca Desista de Seus Sonhos uma parte de um dos discursos mais belos proferidos por Luther King, cujo título é justamente Eu Tenho um Sonho, I Have a Dream. Ele tem grande importância, pois foi proferido em 28 de agosto de 1963 para uma grande multidão juntamente do alto do Memorial Lincoln em Washington. Sob a bandeira de Lincoln, Martin Luther King foi muito profundo e comovente. Discorreu sobre seu sonho de igualdade e de justiça, usando pensamentos lúcidos, temperados com sensibilidade e irrigados com lágrimas. Trecho do discurso de Martin Luther King, I Have a Dream, Eu Tenho um Sonho. Eu tenho um sonho, no qual um dia esta nação se erguerá e viverá o verdadeiro significado do seu credo, que todos os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho de que algum dia, nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos dos escravos e os filhos dos senhores de escravos se sentarão juntos à mesa da fraternidade. Esta é a nossa esperança. Eu tenho um sonho. Com esta fé, eu volto para o sul. Com esta fé, arrancaremos da montanha da angústia um pedaço da esperança. Com esta fé, poderemos trabalhar juntos, orar juntos, ir juntos até a prisão, certos de que um dia seremos livres. Quando deixarmos o sino da liberdade tocar em qualquer vilarejo ou aldeia, de qualquer estado, de qualquer cidade, neste dia estaremos prontos para nos erguer. Todos os filhos de Deus, brancos ou negros, judeus ou gentios, protestantes ou católicos, estarão prontos para dar as mãos e cantar aquele velho hino dos escravos. Finalmente livres, graças ao Deus Todo-Poderoso, nós somos finalmente livres.